Olá pessoal, nesta videoaula nós construiremos o primeiro algoritmo. Este primeiro algoritmo é para a resolução de uma equação do segundo grau com os coeficientes a, b e c definidos pelo usuário. Então, funcionará da seguinte forma: eu irei escrever um pseudocódigo, ou seja, um algoritmo em Portugal, e depois, baseado neste algoritmo, eu escreverei o algoritmo na linguagem C. Para isso, eu irei utilizar o compilador CodeBlocks. Vamos lá? Bom, no CodeBlocks, para nós visualizarmos, eu irei escrever o nosso algoritmo em pseudocódigo. Ele vai ser dividido em 6 partes. A primeira parte, início do algoritmo. No início do algoritmo, você deve descrever o nome do algoritmo. Então, aula 2, exercício número 1. O próximo passo é a declaração das variáveis. Na declaração de variáveis, você deve informar o comportamento e todas as variáveis que farão parte do seu algoritmo. Como é uma equação do segundo grau, nós temos os coeficientes a, b e c, x uma linha, x duas linhas e delta. Todas essas variáveis possuem o comportamento real. Então, real, a, b e c, delta, x1 e x2. O próximo passo é entrada de dados. Leia a, b e c. O que acontece nessa linha? Eu estou pedindo para o usuário informar os valores dos coeficientes a, b e c. O próximo passo é o processamento de dados. O processamento de dados é a parte matemática do algoritmo. Aqui, nós deveremos deixar claro como se calcula o delta, como se calcula x uma linha e x duas linhas. Então, o delta é, na verdade, b ao quadrado menos 4ac. No entanto, o b ao quadrado em pseudocódigo se escreve como se fosse potência. Pot, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O x uma linha vai ser descrito como b ao quadrado, menos b, mais a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, eu terei menos b mais a raiz, que é escrito por rad de raiz, de delta, dividido por 2 vezes a. X duas linhas é o mesmo raciocínio, então eu irei simplesmente copiar e colar, e mudando as informações necessárias. Aqui colocarei x2 e aqui eu colocarei x1. Fizemos o processamento de dados. A próxima etapa é saída de dados. A saída de dados irá aparecer como eu quero que apareça na tela do computador. Portanto, escreva o valor de x1 é um espaçozinho, vírgula, x1. Aqui é o seguinte: nesse espaço vazio irá aparecer o valor que eu estou informando aqui depois da vírgula. Se depois da vírgula eu houvesse informado delta, nesse espaço vazio apareceria o valor de delta, o que seria errado no caso. Mas é assim que funciona. Como eu quero que apareça x1, então x1. Para x2, como é o mesmo raciocínio, eu irei trocar aqui para x2 e colocarei aqui também x2. A última parte é o fim do algoritmo, que é descrita por fim. Pronto, escrevemos o nosso pseudocódigo. Agora, baseado nesse pseudocódigo, iremos escrever também um algoritmo na linguagem C. Vamos lá. Irei criar um nome. Aula 2, exercício número 1. Irei criar as bibliotecas que são padrões.
Um rápido comentário sobre essas bibliotecas. A primeira biblioteca, stdlib.h, ela está associada diretamente com o System. A biblioteca stdio está associada com entrada e saída de dados, aqui o input e o output. A biblioteca associada com locale.h significa acentuação no DOS. Vamos lá? Então, a primeira parte é início do algoritmo, int main. Pronto. Aqui eu escreverei o meu algoritmo. A primeira coisa que eu farei é pedir para que ele acentue no DOS. Set locale lc underline al vírgula português. Aqui, essa linha está associada diretamente com o set locale. Isso aqui fará com que o meu programa consiga acentuar de forma correta pelo DOS. Se eu não utilizar essa linha, as minhas acentuações irão aparecer com caracteres estranhos, como por exemplo, olá, com acento no A, é claro, irá aparecer OL beta. Então essa linha está relacionada com a acentuação. É claro que você pode acentuar utilizando códigos da tabela ASCII, mas aí você tem que ter a tabela em mãos. Fizemos a primeira parte, início do algoritmo. A segunda parte é a declaração de variáveis. Bom, a declaração de variáveis, nós temos os coeficientes a, b e c da equação de segundo grau, x1' e x2' e delta. Todas essas variáveis têm um comportamento real, mas em linguagem C, nós vamos escrever como flutuante. Então, aqui elas recebem um comportamento de fluent, que significa real. Então, a, b e c, x1', x2' e a variável delta. A próxima parte é entrada de dados. Na entrada de dados, eu irei pedir para o usuário informar os valores do coeficiente a, b e c. Então, printf, digite, informe os valores de a, b e c. Darei um /n para que ele pule uma linha e aqui funcionará da seguinte forma. Após o usuário escrever na tela os valores de a, b e c, eu irei pedir para o meu algoritmo buscar essas informações, verificar qual é o comportamento destas informações e associar essas informações às minhas variáveis. Então, vamos lá, vamos pedir para ele buscar. Busque na tela, scanf, qual é o comportamento que essas variáveis são obrigadas a ter? Bom, como todas elas são flutuantes, a, b e c, x1, x2 e delta, especificamente no caso de a, b e c serem flutuantes, eu devo então colocar percentual %f. Esse percentual %f significa que a variável que ele está buscando, ela é flutuante. E a primeira variável é a. Então, a primeira variável flutuante, eu quero que você busque a informação e associe à variável a. Terminou? Ainda não, porque ele vai digitar b e c. B e C também são flutuantes, então vai ter também um percentual %f, vírgula e b. Mais uma vez, percentual %f, vírgula e c. Então, mais uma vez, cada variável flutuante é associada a uma variável específica. Como eu tenho 3 variáveis flutuantes, eu terei que ter esses 3 i comerciais associados às minhas variáveis. Isso aqui está dizendo que o valor que foi digitado na tela possui um comportamento flutuante e é associada a estas variáveis em especial. Ok? Finalizamos a entrada de dados. Agora nós vamos para o processamento de dados. O processamento de dados é a parte matemática. Aqui eu tenho que especificar como é calculado o delta, o x1' e o x2'. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado é uma potência. Aqui eu escrevo como power, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Agora eu devo especificar como é calculado o x1'.
x1' é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, será menos b mais a raiz, que no caso, raiz é escrita como square, S-Q-R-T, square, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. E x duas linhas é o mesmo raciocínio, então eu vou apenas repetir o comando e trocar as informações que são pertinentes. Terminei o meu processamento de dados. A próxima etapa é a saída de dados. Na saída de dados, eu vou pedir, na verdade eu vou escrever o que eu quero que apareça na tela. Então, printf, escreva o valor de x1 é, um espaçozinho, vírgula, x1. Vou explicar essa linha aqui. Nesse espaço vazio, irá aparecer o valor que é associado a x1. Mas lembrem-se, lá no início do nosso algoritmo, x1 tinha um comportamento flutuante. Então, nesse espaço vazio, eu tenho que colocar percentual %f. Pronto. Irá aparecer agora uma variável flutuante aqui, que vai ser associado ao valor que foi obtido pela variável x1. Terminou? Ainda não, tem que ter um detalhe interessante aqui. Para que não fique várias casas decimais, eu irei pedir para que apareça uma resposta com casas decimais específicas. No caso, eu gostaria de 2 casas decimais. Então, ficou percentual %2f. Se você quiser 3 casas decimais, basta você colocar percentual %3f e assim sucessivamente. Para ficar elegante, eu irei pedir também para que ele pule uma linha. Pronto. O valor de x2 é o mesmo raciocínio. Eu irei trocar aqui x2 e aqui eu sou obrigado a colocar também x2. Terminamos a saída de dados. A última parte, fim do algoritmo, terei que escrever system, pause, meu sistema parar, e para ele retornar o valor 0. Aqui tem uma chavezinha, sempre ela desaparece. Aqui, apareceu. Esse é o nosso programa. Agora eu irei compilar. Aqui compilando é F9. Vamos lá. Informe os valores de A, B e C. Eu tenho que informar valores que são conhecidos. 1, 2 e 3. Pronto, ó, apareceu essa resposta. O que isso significa? Significa provavelmente que o nosso delta está dando um valor negativo. Isso leva a crer que não existiria respostas para as nossas raízes x1' e x2'. Lembrando que este algoritmo é muito incipiente, ou seja, é um algoritmo inicial. É claro que esse algoritmo deve e ainda vai ser melhorado para evitar alguns casos, para evitar, por exemplo, o caso de raízes negativas. Então, para que funcione, nós deveremos informar para os coeficientes A, B e C valores que irão possuir respostas para x1' e x2'. Eu irei compilar mais uma vez. Irei escolher os valores 2, 7 e 5. Pronto, aí está. Por que eu escolhi os valores 2, 7 e 5? Porque eu sei que 2, 7 e 5 possuem raízes exatas. Como este é o nosso primeiro algoritmo para uma equação do segundo grau, é claro que nós deveremos colocar valores que possuem raízes exatas. Esse mesmo algoritmo irá voltar no futuro, mas, como eu posso dizer, específico para determinadas situações, ainda mais no caso de deltas negativos. Bom, isso nós veremos no futuro. No mais, aí está. Nosso algoritmo está finalizado.